Olá, bom dia! Vamos concluir o estudo da nossa lição desta semana usando as perguntas para refletir. Lembrando que o título delas são Consequências Dolorosas, as consequências dolorosas que Davi teve que sofrer por causa do seu pecado. Nós temos lições bem importantes aqui. Então, a primeira pergunta diz: por que Davi, geralmente forte, parecia ter caído em um estado de paralisante torpor? Acontece que Davi estava dominado por um sentimento de culpa que o mantinha em silêncio quando deveria condenar o pecado. Nós vemos aqui uma depressão da parte de Davi, né? Nós temos outros personagens da Bíblia que também se sentiram culpados dos seus pecados, que nunca esqueceram esses pecados. Nós vemos Pedro, que nunca esqueceu o que ele fez com Jesus por ter negado a Jesus. Paulo também, por ter perseguido os cristãos. Paulo chegou a dizer: olha, eu sou o principal dos pecadores. Ele muitas vezes repetiu em seus textos, lembrando o que ele tinha feito de errado. Só que nós vemos que esses personagens não se deixaram dominar pela depressão. Todos eles foram perdoados. Davi também foi perdoado, mas ele estava dominado por essa depressão. É possível que ele estivesse ouvindo sempre Satanás acusando, porque Satanás nos acusa sempre. Diabo quer dizer acusador, né? Ele está sempre nos acusando. Então, esse sentimento de culpa o mantinha paralisado. Nós não podemos deixar que o inimigo nos paralise, porque todos nós temos culpa, sim. Todos nós pecados fizeram Jesus ser crucificado, mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós podemos não esquecer o que fizemos, mas também não podemos esquecer que Deus nos perdoa. A pergunta 2. Como podemos evitar a prática dos erros da família de Davi? Olha, nessa lição dessa semana eu pude perceber aqui alguns erros graves de Davi que nós devemos evitar. Primeiro, ele não repreendeu Amnon. O crime de Amnon foi vergonhoso, foi horrível. E ele não repreendeu, tomado por aquele sentimento de culpa, mas ele podia ter aproveitado a oportunidade para levar Amnon a arrependimento e usar o próprio exemplo. Falar: olha, eu errei, meu filho, olha o quanto eu estou sofrendo. Você também precisa se arrepender. Não, o meu erro não é desculpa para ninguém cometer, pelo contrário, é uma advertência. Então, ele não fez isso com Amnon. Outra coisa que eu vi aqui, eu não percebi na Bíblia nenhuma palavra dizendo que ele foi lá tentar consolar Tamar, que de alguma forma ele tentou aliviar. Parece que ele não mostrou consideração pelo sofrimento dela. E o próprio silêncio que ele manteve de não repreender Amnon foi mais ou menos dizendo assim: olha, não foi tão grave esse problema, não, sabe? Tamar se sentiu injustiçada. E Absalão não engoliu aquilo, ficou entalado, né, com ele. Nós não vemos então Davi tentando reconciliar os irmãos, tentando trazer harmonia à família. Ele simplesmente se retirou do problema e ele ignorou o problema, digamos assim. Nós não podemos ignorar os problemas na família. Se há algum problema entre a família, é preciso confrontar todas as pessoas e tentar fazer as pazes, né? E mostrar consideração por aquele que foi vítima, repreender o culpado. Nós vemos aqui nessa nota, uma nota muito importante, que quando líderes ou pais negligenciam o dever de punir a iniquidade, o próprio Deus tomará o caso em suas mãos. Então nós não podemos negligenciar o dever de punir o culpado, de repreender, de mostrar o erro, mas junto com o erro levar o Senhor Jesus, que é aquele que nos purifica de todo pecado. A pergunta 3. Que fatores podem criar um Absalão dentro da igreja? Eu entendi aqui que um desses fatores é o ressentimento. A pessoa que tem um ressentimento contra alguém não fala. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quer dizer, em vez de você ficar engolindo aquela ira, só remoendo lá dentro, você tem que ir no Espírito de Cristo, procurar a pessoa que ofendeu e tentar resolver o problema em paz.
E se você se cala e fica remoendo, aquele ressentimento vai crescendo, crescendo. Em algum momento ele explode em uma ação. Foi o que aconteceu com Absalão. Então, o ressentimento é um fator que pode criar um problema sério dentro da igreja, né? Absalão não agiu justamente, ele tinha uma causa justa, mas ele agiu de forma injusta. Às vezes nós temos uma causa justa, mas nós agimos de maneira injusta. E nós também não podemos dar argumento para os nossos inimigos. Foi o que Davi fez. Ele, como não agia mais como deveria, ele deu argumento para Absalão falar mal dele. E nós não devemos dar argumento, cumprir o nosso dever da melhor maneira possível pela graça do Senhor. E quando alguém falar, que fale mal, inventando, que seja mentira e nunca uma verdade, né? Agora, relate algumas evidências da nobreza de Davi durante esse período. Davi recebeu aquela notícia que foi um choque surpreendente. Meu filho está vindo aqui para me matar, que horrível, para tomar o meu trono. Ele sabia que aquilo ali ia dar uma guerra, porque tinha pessoas que estavam ao lado de Davi. Uma guerra civil destrói um país. E ao invés de tentar enfrentar o filho ali na cidade de Jerusalém, o lugar onde tinha o templo, a cidade que ele amava tanto, ele preferiu fugir, preferiu a humilhação da fuga do que enfrentar o filho ali e criar uma carnificina naquela cidade que ele amava tanto. Então isso foi uma atitude nobre. Outra atitude nobre foi ele não querer levar a arca consigo. Ele viu que ele era pecador demais para ter a arca junto dele, que no fim ela poderia se transformar poderia ver um meio de desastre para ele e não de sucesso. Então ele mostrou ali que ele não era arrogante, ele tinha uma visão bem clara da situação dele espiritual, do erro dele. Então ele não foi arrogante, ele foi nobre, deixou a arca lá em Jerusalém. Também, quando veio um amigo dele para fugir com ele, ele falou: não, você não precisa fugir, vai para a sua terra, não venha comigo. Ele não quis que outras pessoas sofressem por causa dele. Nobreza, né? Nobreza de caráter. Esse era o Davi, né? Que estava ali soterrado embaixo de toda aquela depressão. Agora, imagine, depois ele saiu de casa, deixou lá 10 concubinas, saiu, atravessou o ribeiro de Cedron, que era um pequeno riacho que se passava em Jerusalém. Ele tinha que atravessar esse ribeiro pela porta que ele passou, subir o Monte das Oliveiras. Ele fez isso descalço, com a cabeça coberta, mostrando que ele estava arrependido. E a pergunta 5, por que Davi podia confiar em Deus mesmo nesse momento doloroso? Porque ele estava arrependido. Ele não estava lutando contra Deus, ele estava certo de que aquilo ali era um justo juízo de Deus e ele aceitou esse justo juízo. A outra atitude nobre dele foi não se vingar, não deixar que vingassem aquele homem que estava humilhando ele, jogando pedras, xingando e humilhando publicamente, né? Ele poderia ali, o seu soldado quis matar esse homem, ele falou: não faça isso. Então, nobreza de caráter, mas por quê? Porque ele estava arrependido. E a nota aqui diz uma coisa muito linda: Davi nunca foi tão querido ao coração do infinito como quando, ferido pela consciência, fugia para salvar a vida da mão dos inimigos, que haviam sido levados à rebelião pelo próprio filho. Aqui diz que em declarações sentidas e de coração partido apresentou o seu caso a Deus e o Senhor não abandonou o seu servo. Davi podia confiar em Deus nesse momento doloroso porque ele estava em paz com Deus. Ele tinha apresentado o seu caso a Deus e entregue nas mãos dele. O Salmo 3, verso 3 diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória que exalta a minha cabeça. Ele podia confiar nesse Deus que ele sabia que era misericordioso. Nós podemos confiar em Deus também, porque ele é misericordioso. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, podemos continuar confiando nesse Deus que,
quando nós estamos bem humildes, mesmo sofrendo as dores das consequências dos nossos pecados, nós somos muito queridos de Deus. E não vamos esquecer o verso para memorizar, o verso áureo dessa semana que diz: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7:8. Vamos guardar esse texto na nossa memória para o resto da vida. E quando o Senhor nos acusar, quando o inimigo nos acusar, quando alguém nos acusar, que possamos lembrar desse texto, erguer a cabeça e saber que o Senhor é a nossa luz. Que Deus nos abençoe você e a mim, em nome de Jesus. Até lá, até um outro dia.